Na temporada de Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, o Manchester City não era apenas um time de futebol, era um símbolo de uma ascensão meteórica. Sob o comando da dupla lendária Joe Mercer e Malcolm Allison, os Citizens acabavam de sair da glória das taças dos clubes vencedores de taças e da Copa da Liga Inglesa no ano anterior. Com uma geração de jogadores talentosos e valentes e um estilo de jogo ofensivo, vibrante e ousado, eles encantaram a torcida. O elenco daquele ano não só alcançou o sucesso em termos de títulos, como também se tornou parte inesquecível da memória coletiva, uma verdadeira geração de ouro. Mas então, quando as luzes do estádio se apagaram, cada herói daquele ano trilhou seu próprio caminho. Mais The Language Not Registered for Generation anos se passaram, e hoje vamos revisitar as histórias de vida dos 9 nomes presentes na lista de participantes daquele ano, para vislumbrar o colorido retrato da vida humana. Joe Corrigan é o primeiro nome que mencionamos como o gigante no gol. Na temporada de Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, este jovem de Language Not Registered for Generation anos disputou Language Not Registered for Generation partidas, consolidando-se como titular absoluto. Com quase Language Not Registered for Generation M de altura e uma grande envergadura, Corrigan era um goleiro majestoso, uma verdadeira rocha que intimidava todos os atacantes adversários. Embora sua carreira tenha começado de forma um tanto irregular e sob muita pressão, com extraordinária determinação, Corrigan transformou as críticas em motivação para se tornar um dos melhores goleiros da história do clube. Ele não apenas defendia a bola, como também comandava a defesa com um grito que ecoava pelas arquibancadas, sendo um sólido apoio espiritual para seus companheiros de equipe. Após aquela temporada, Joe Corrigan continuou a dedicar sua juventude brilhante à camisa azul. Ele esteve no Manchester City por Language Not Registered for Generation anos, vivenciando muitos altos e baixos, do auge da glória aos dias de declínio da equipe. Ao pendurar as luvas, Corrigan não optou por descansar. Usou sua valiosa experiência para se tornar um prestigiado treinador de goleiros, trabalhando em grandes clubes como Liverpool e West Bromwich Albion. Sua vida pessoal é um exemplo de simplicidade e dedicação. Manteve-se afastado de escândalos barulhentos, concentrando-se em sua profissão e na família. Sua calma e firmeza no gol pareciam ter se refletido em sua personalidade na vida real. Um homem confiável e humilde. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Joe Corrigan desfruta de uma aposentadoria tranquila. Ele ainda aparece regularmente no Etihad Stadium como embaixador do clube. Seus cabelos estão brancos, mas seu sorriso gentil e aperto de mão continuam tão calorosos como sempre. Willy Donati era uma presença marcante na lateral esquerda, o jovem escocês de Language Not Registered for Generation anos. Na temporada Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, Donati mal havia começado a se firmar no time principal, como apenas Language Not Registered for Generation jogos, mas já havia deixado sua marca como um zagueiro inteligente, com boa técnica individual e excelente leitura de jogo. Diferentemente de muitos zagueiros daquela época, Donati jogava com a cabeça, calmo e preciso. Ele representava uma geração de jovens talentosos, sendo lapidados para seguir os passos de seus veteranos, um diamante bruto que estava sendo gradualmente polido até brilhar. Após aquela temporada crucial, Donati se tornou uma verdadeira lenda do clube. Com mais de Language Not Registered for Generation jogos, ao se aposentar, fez uma transição bem-sucedida para a carreira de treinador, trabalhando em diversas equipes, como Oldham Athletic, Sheffield Wednesday e até mesmo nas categorias de base do Manchester City. A vida de Donati estava intimamente ligada aos gramados. Ele dedicou-se a transmitir conhecimento e experiência para a próxima geração. Era conhecido como um professor dedicado, calmo e profundo. Atualmente, aos Language Not Registered for Generation anos, Willy Donati ainda mantém sua lucidez e amor pelo futebol. Embora tenha se aposentado dos gramados, seu legado como um talentoso lateral esquerdo e um professor exemplar é sempre lembrado com respeito por torcedores e alunos. Mike Summerby era o ponta, também conhecido como Buzzer, aos Language Not Registered for Generation anos. Summerby era um dos atacantes mais perigosos da Inglaterra. Ele jogou Language Not Registered for Generation partidas e marcou Language Not Registered for Generation goals. Ele não era apenas um cruzador habilidoso, mas também uma grande personalidade em campo. Summerby era famoso por seu estilo de jogo travesso, provocando os adversários e driblando com maestria.
Ele também era o melhor amigo do lendário George Best, do Manchester United, formando a dupla de playboys mais famosa da época. Em campo, ele era pura garra, entusiasmo e arrogância. Fora dos gramados, Mike Summerbee provou ser muito mais do que apenas um jogador de futebol. Ele se tornou um empresário de sucesso na indústria da moda, com sua própria marca de camisas, e até estrelou o clássico filme Fuga para a Vitória com Sylvester Stallone e Pelé. Sua vida é vibrante, colorida e repleta de risos. Ele equilibra perfeitamente seus negócios com seu papel como embaixador global do Manchester City. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Mike Summerbee continua saudável e lúcido. Ele é o rosto do clube, presente em todos os jogos em casa. Uma ponte viva entre o passado glorioso e o presente brilhante do Manchester City. Ele é a prova de que um jogador com personalidade pode envelhecer com graça e satisfação. Mike Doyle, o mais puro sangue azul do mundo, assumiu o comando do centro da defesa. Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Doyle já era um guerreiro experiente com Language Not Registered for Generation Jogos e Language Not Registered for Generation Goals. Um número incrível para um zagueiro. Doyle não apenas defendia, ele lutava. Ele odiava a derrota, e especialmente odiava o Manchester United, o espírito combativo de Doyle. A coragem no contato e sua ferocidade no jogo aéreo o tornavam a alma da defesa. Um capitão que não precisava de braçadeira para incentivar seus companheiros ao ataque. A carreira de Doyle no Manchester City foi épica, repleta de títulos nacionais. Após a aposentadoria, a vida desse guerreiro não foi tão tranquila. Ele lutou contra problemas de saúde e o alcoolismo, uma tragédia comum à geração de jogadores daquela época, que tentavam preencher o vazio deixado pelo auge. Apesar da vida pessoal turbulenta, seu amor pelo Manchester City jamais se apagou. Ele sempre fez parte da história, um símbolo de lealdade e determinação. Mas então, o corpo do guerreiro de ferro também sucumbiu ao tempo e à doença. Language Not Registered for Generation de Junho de Language Not Registered for Generation. Mike Doyle faleceu aos Language Not Registered for Generation anos devido à insuficiência hepática. Sua partida deixou uma tristeza imensa. Mas o nome de Mike Doyle ficará para sempre gravado como um dos maiores filhos do lado azul de Manchester. Francis Lee um pênalti, era a peça perfeita para o ataque. Aos Language Not Registered for Generation Anos. Lee era uma máquina de fazer gols, com Language Not Registered for Generation Jogos e Language Not Registered for Generation Goals. Apesar de não ser alto, gordo Lee, apelido, tinha um centro de gravidade baixo, uma habilidade de drible feroz e uma capacidade excepcional de cavar pênaltis. Jogava com tanta determinação que era agressivo, sempre avançando como uma flecha. Francis Lee era a personificação da vontade de vencer, alguém que sempre sabia brilhar em grandes jogos com gols importantes. Ao contrário de muitos de seus colegas que enfrentaram dificuldades financeiras após a aposentadoria, Francis Lee era um empresário brilhante. Ele construiu um império multimilionário de papel higiênico e fraldas, tornando-se um milionário por conta própria. Chegou até a retornar para assumir a presidência do Manchester City durante a turbulenta década de Language Not Registered for Generation. Embora sua gestão como presidente tenha sido controversa, ninguém pode negar sua paixão pelo clube. Ele viveu uma vida gloriosa, bem-sucedido tanto nos negócios quanto no futebol, sempre mantendo a postura de um grande chefe. No entanto, o câncer de pulmão derrotou esse homem forte. Language Not Registered for Generation de Outubro de Language Not Registered for Generation. Francis Lee faleceu aos Language Not Registered for Generation Anos. Sua morte deixou um enorme vazio, mas a história de um atacante irreverente que se tornou um empresário brilhante será para sempre uma fonte inesgotável de inspiração. Ron Healy abraçou o papel de estrela discreta à sombra de Joe Corrigan, com apenas Language Not Registered for Generation Anos na temporada de Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation. O goleiro irlandês já havia feito 9 jogos pelo Manchester City, um número notável para um jovem jogador na posição mais vulnerável do elenco. Healy tinha reflexos rápidos e uma coragem juvenil. Apesar de viver à sombra de Corrigan, Healy jogava com entusiasmo sempre que tinha oportunidade, provando que não era apenas um reserva, mas um talento promissor para o futebol irlandês.
Após deixar o Manchester City em busca de mais oportunidades de jogar, Healy se transferiu para o Cardiff City e se tornou uma peça importante da seleção galesa, tendo inclusive a honra de representar a seleção da República da Irlanda. No entanto, sua carreira como jogador foi interrompida precocemente devido a lesões persistentes, o pesadelo de todo atleta. Sem se deixar abater, Healy se dedicou ao treinamento e à gestão, chegando a trabalhar na distribuição de equipamentos esportivos. Ele viveu uma vida tranquila, trabalhando duro e criando seus filhos. Seu filho também seguiu carreira no futebol. Ele é um exemplo dos jogadores que não alcançaram o auge da fama mundial, mas viveram sua paixão ao máximo. Contudo, a jornada deste goleiro dedicado chegou ao fim. Language not registered for generation de Junho de language not registered for generation. Ron Healy faleceu aos language not registered for generation anos. Sua morte pode não ter chocado o mundo, mas para os torcedores do Cardiff e do Manchester City que o viram jogar, Tony Towers foi a figura-chave ao lado de Bell, promissor jogador de language not registered for generation anos. Como language not registered for generation jogos naquela temporada, Towers provou ser uma peça vital na máquina vencedora do Manchester City. Ele tinha um estilo de jogo maduro para a sua idade, boa capacidade de passe e uma mente tática afiada. Esperava-se que Towers fosse o futuro do meio-campo da equipe, aquele que dividiria a responsabilidade e daria continuidade ao legado dos jogadores mais experientes. Seu desempenho naquele ano foi uma prova do excelente programa de desenvolvimento de jovens talentos do clube na época. No entanto, o destino levou a carreira de Towers para um rumo diferente quando ele fez parte da transferência bombástica e controversa, que mais tarde trouxe Rodney Marsh para o Manchester City. Towers se transferiu para o Sunderland e teve uma carreira notável, chegando a ser convocado para a seleção inglesa. Após se aposentar, Tony Towers optou por se afastar completamente dos holofotes. Ele não seguiu carreira como treinador ou comentarista, mas viveu uma vida tranquila e reclusa. Pouco se sabe sobre ele na mídia, como se quisesse guardar suas melhores lembranças para si. Agora, aos language not registered for generation anos, Tony Towers vive seus últimos dias tranquilamente. Um herói discreto que contribuiu para uma temporada memorável, embora seu nome às vezes seja ofuscado por estrelas maiores. Freddie Hill, de language not registered for generation anos, é um veterano experiente em um elenco jovem e dinâmico. Ele chegou do Bolton e traz uma presença calma e inteligente ao meio-campo. Como language not registered for generation jogos e language not registered for generation goals, é uma peça estratégica fundamental para Joe Mercer. Hill não é muito veloz, nem muito forte, mas sabe controlar o ritmo do jogo, reter a bola e dar passes decisivos. É um jogador que joga de cabeça, uma opção confiável quando o time está em apuros. Após a temporada de language not registered for generation / language not registered for generation, Hill continuou sua trajetória como jogador profissional no Peterborough United antes de se aposentar. Sua vida pós-futebol retornou à simplicidade original. Ele não buscava a fama, mas estava satisfeito com sua contribuição. Hill viveu uma vida tranquila, como homem de família, guardando com carinho as lembranças dos dias jogando ao lado de lendas em Main Road. Embora não fosse uma superestrela, suas contribuições silenciosas sempre foram reconhecidas. No entanto, a lei do tempo não perdoa ninguém. Em 1º de outubro de language not registered for generation, Freddie Hill faleceu aos language not registered for generation anos. Sua partida foi tão serena quanto a maneira como jogava futebol, encerrando a jornada de um trabalhador incansável que contribuiu com peças fundamentais para o sucesso da equipe. Colin Bell, o rei da arquibancada Kipax, era a alma do time. Aos language not registered for generation anos, Bell estava no auge de sua forma. Com language not registered for generation jogos e language not registered for generation goals na temporada. Language not registered for generation / language not registered for generation. Ele era o coração e os pulmões da equipe. As pessoas o chamavam de Nijinsky, nome de um lendário cavalo de corrida, por causa de sua resistência inesgotável e seus passos graciosos que pareciam deslizar sobre a grama. Bell estava presente em todos os pontos decisivos, tanto recuperando a bola, criando jogadas quanto marcando gols. Ele era o tipo de meio-campista completo que o futebol inglês raramente produz. Um verdadeiro artista, mas também um atleta extraordinário. No entanto, o destino foi cruel demais para esse gênio.
Uma terrível lesão no joelho em Language Not Registered for Generation, causada por uma entrada de Martin Buchan, roubou de Bell o auge de sua carreira quando ele ainda não tinha completado Language Not Registered for Generation anos. Apesar de seus esforços para retornar após 2 anos de tratamento doloroso, Nijinsky nunca mais correu como antes. Fora dos gramados, Colin Bell escolheu uma vida extremamente reservada e humilde. Ele recusava os holofotes, raramente concedia entrevistas, vivia tranquilamente com sua família e participava de discretas atividades de caridade. O contraste entre uma estrela explosiva em campo e um homem tímido e reservado na vida real fez com que as pessoas o amassem ainda mais. Uma arquibancada do Etihad Stadium foi batizada em sua homenagem para honrar suas grandes contribuições. Infelizmente, em uma triste tarde de Language Not Registered for Generation de janeiro de Language Not Registered for Generation, Colin Bell faleceu aos Language Not Registered for Generation anos após uma breve doença. Tony Book, skipper, capitão. Um veterano com muita experiência. O mais curioso sobre Tony Book na temporada de Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation era a sua idade. Naquela época, ele tinha Language Not Registered for Generation anos, uma idade em que a maioria dos jogadores já havia se aposentado. Mas Book não. Ele disputou Language Not Registered for Generation partidas, demonstrando uma resiliência e resistência impressionantes. Ele foi o exemplo mais notável de jogador que floresceu tardiamente no futebol inglês, tendo começado a jogar profissionalmente apenas depois dos Language Not Registered for Generation anos, mas se tornando um líder espiritual insubstituível. Com seu estilo de jogo inteligente e calmo, e sua maestria em ler as situações de jogo, Book era o líder, a voz da razão em um grupo repleto de egos explosivos como Lee ou Summerby. Após se aposentar, a vida de Tony Book ficou ligada ao Manchester City como se fosse o destino. Ele se tornou o técnico mais vitorioso do time na era pré-árabe e, em seguida, assumiu inúmeras funções, desde o treinamento de jovens até o cargo de embaixador. Era reverenciado pelos torcedores como Senhor. Manchester City. Sua vida é a prova do ditado: quanto mais velho o ruivo, mais picante ele é. Não houve escândalos, nem ostentação, apenas dedicação por mais de meio século. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Tony Book ainda é um monumento vivo. Ele ainda aparece regularmente nas arquibancadas do Etihad, sendo recebido com respeito por seus companheiros mais jovens. Ele é um elo na grande história, uma testemunha do time desde os dias de lama e chuva em Main Road até os holofotes dos troféus da Liga dos Campeões de hoje. Alan Oakes era o coração silencioso de Tony Book. Na temporada Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, Oakes disputou Language Not Registered for Generation jogos. Ele não era do tipo que fazia dribles extravagantes ou disparava chutes potentes, mas nunca estava ausente quando o time precisava dele. Oakes jogava como um volante de contenção, recuperando a bola com diligência e passando-a para Bell ou Lee brilharem. Ele era o típico jogador trabalhador, disciplinado, resistente e extremamente profissional. Foi essa incrível consistência que o ajudou a estabelecer um recorde eterno. O jogador com mais partidas na história do Manchester City, com Language Not Registered for Generation jogos. Após deixar Main Road, Oakes tornou-se treinador em Chester City, onde foi creditado por descobrir e dar ao lendário Ian Rush a sua oportunidade. A vida privada de Oakes era tão discreta quanto o seu estilo de jogo. Ele evitava toda a atenção da mídia, vivendo uma vida simples e humilde. Raramente era visto na imprensa falando sobre o seu passado. Parecia que, para Oakes, jogar futebol era a maior recompensa, e ele não precisava de mais reconhecimento. Agora, aos Language Not Registered for Generation anos, Alan Oakes desfruta de uma velhice tranquila. Ele é um testemunho do valor da lealdade e da perseverança, uma lenda que não precisa dos holofotes para ser lembrada. Neil Young, o mágico canhoto. Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation anos, Young era um dos jogadores mais importantes do ataque. Como Language Not Registered for Generation partidas disputadas. Possuía um pé esquerdo habilidoso, voleios elegantes e um talento especial para marcar em jogos importantes. Foi ele quem marcou o gol decisivo na final da FA Cup de Language Not Registered for Generation e na final da Recopa Europeia de Language Not Registered for Generation. Neil Young jogava como um bailarino, delicado, mas preciso.
Era o herói dos momentos decisivos, aquele que conquistava títulos com sua sofisticação. No entanto, a vida de Neil Young após o futebol foi triste, refletindo a dura realidade dos jogadores do passado. Após se aposentar, ele enfrentou muitas dificuldades financeiras e pessoais, tendo que realizar diversos trabalhos braçais, como mudanças ou venda de seguros, para sobreviver. Houve um momento em que o herói do ano se sentiu esquecido pelo próprio time, ao qual um dia se dedicou. Mas o amor dos torcedores nunca se apagou. Nos últimos anos de sua vida, o clube e os torcedores o receberam de braços abertos, gratos por suas grandes contribuições. Mas então, o terrível câncer o levou. Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation. Neil Young faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Sua morte deixou um rastro de tristeza e pesar pela valorização das lendas. O cachecol vermelho e preto, a cor da camisa que ele usava quando marcou o gol da final, tornou-se um símbolo em seu funeral, lembrando-o de um talentoso, porém azarado, jogador canhoto. A história de Glenn Pardo é a de um prodígio e a tragédia de uma lesão. Ele foi o jogador mais jovem a atuar pelo Manchester City, com apenas Language Not Registered for Generation anos. Na temporada de Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, Pardo era um pilar na ala. Mas foi durante essa temporada, dezembro de Language Not Registered for Generation, em um clássico contra o Manchester United. Uma entrada violenta de George Best fraturou a perna de Pardo em dois. A lesão foi tão grave que os médicos temeram a amputação. Embora Pardo tenha retornado milagrosamente aos gramados 2 anos depois, ele nunca mais foi o mesmo. Após ser forçado a se aposentar precocemente, Pardo não abandonou o time. Ele se dedicou a treinar as categorias de base, contribuindo silenciosamente por décadas. Sua vida tem uma interessante conexão com o destino. Sua filha se casou com o filho de seu companheiro de equipe, Mike Doyle, e seu neto, Tommy Doyle, é hoje jogador profissional, dando continuidade à tradição familiar de ambos. Glenn Pardo viveu uma vida otimista, sem culpar o destino pela lesão sofrida anos atrás. No entanto, Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation. Glenn Pardo faleceu repentinamente aos Language Not Registered for Generation anos. Ele deixou para trás uma história de extraordinária determinação, a de um homem que superou o risco de uma deficiência para voltar a tocar a bola. Tommy Booth, o gigante silencioso. Com apenas Language Not Registered for Generation anos na temporada. Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation. Booth já havia feito Language Not Registered for Generation jogas. Alto, forte e dominante no jogo aéreo. Booth era o parceiro perfeito para Mike Doyle. Ele era conhecido por sua habilidade no jogo aéreo, não apenas na defesa, mas também como uma arma mortal nos escanteios. Booth era o epítome da calma e da solidez. Um zagueiro clássico e confiável que qualquer time desejaria ter. Após deixar o Manchester City para jogar no Preston North End, Booth continuou atuando regularmente até sua aposentadoria. Fora dos gramados, sua vida se tornou tranquila e reservada. Ele não escolheu o caminho da fama, mas desfrutou de uma vida simples com sua família. Tommy Booth representa os jogadores que atuam por alegria e responsabilidade, e que, ao se aposentarem, se sentem satisfeitos em voltar a ser pessoas comuns. Atualmente, aos Language Not Registered for Generation anos, Tommy Booth ainda leva uma vida saudável. Ele aparece ocasionalmente em encontros de ex-jogadores, com o sorriso afável de um gigante que passou a juventude protegendo o gol do time da casa.